Bom dia! Bom dia, Jaci! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo na frequência 95.7, na live Cláudia Queiroz, jornalista, na live do Instagram 95FM Curitiba. O importante é ter você com a gente. Muito obrigada pela sua audiência que está nos acompanhando nesse pouco mais de 2 meses, com conteúdo qualificado na rádio todos os dias, com conteúdo qualificado na internet todos os dias. A gente tem feito muito estudo, muito planejamento para trazer todos os dias temas que ajudem você a ficar maior, a ficar melhor, através desses ensinamentos, desses temas que a gente vem abordando, para você fazer uma autoanálise, para você fazer uma autocrítica construtiva, evidentemente, porque tudo aquilo que a gente descobre é alguma coisinha que a gente pode lapidar para melhorar. E é isso que a gente vem buscando aqui, uma melhora contínua, todos os dias, para que você se enxergue, se olhe, se ame, se perdoe, tenha empatia com o outro, enfim. O tema de hoje é perfeccionismo. Então, que tal a gente parar de ser perfeccionista? Que tal a gente usar algum tipo de recurso, meditação, lembrete, tatuar na testa, assim, aquela frase de... A partir de agora, eu tenho consciência que eu posso ser melhor cada vez que eu tentar de novo, que eu não preciso acertar tudo da primeira vez, tá? Então, quando você encontrar isso incorporado em você, quando você acreditar que o que você está fazendo é o teu melhor, não da boca para fora, não é, eu estou fazendo o meu melhor. Não, é você ter consciência naquilo que você está fazendo, com aquela intencionalidade. Estou fazendo o melhor que eu posso, putz, errei. Faz parte, gente, faz parte da próxima fila anda. O baile segue, vamos ser felizes, sabe? Fica um pouco mais leve, porque é muito melhor ter um imperfeito feito do que o perfeito não feito. Quem busca muito a perfeição tende a não realizar suas ideias, os seus projetos, porque se sabota e fica imaginando que o mundo vai julgar e que as outras pessoas vão pensar. E aí você está preso numa ilusão do teu pensamento, que a partir do momento em que você precisa fazer o perfeito, e se você não fizer e não tiver perfeito, ou tiver uma crítica, aquilo te destrói, isso tudo só te mostra o quanto você está frágil, o quanto você não está acreditando em você. Isso tudo é um perigo. Por isso que a gente trouxe o tema perfeccionismo aqui. É verdade. Perfeccionismo tem que ser visto com muito carinho. Eu fui muito perfeccionista e eu sofri por isso com uma baixa autoestima muito grande. Se eu não tivesse conseguido corrigir, eu não estaria aqui hoje. A gente está aqui hoje justamente porque a gente acredita. Quando a Cláudia falou e o próprio projeto Superconsciência acredita nisso, o que nós queremos é colocar no teu coração. Não adianta a gente falar, faça isso, faça aquilo, porque é uma questão emocional. Não adianta a gente falar, não sinta medo de ser julgado, porque a gente sente. Então, a gente tem que ver com muito respeito, porque há muito sofrimento. Existe muita dor e a pessoa é muito dura consigo mesma. Quando ela é perfeita, tem muita insatisfação. E veja, pouco adianta falar, então, faça isso, faça aquilo, porque não é um processo racional, é um processo emocional. E quando a gente vive a emoção, eu vou mostrar aqui até o final, um passo a passo, como sair dessa situação. Não adianta falar, só verbalizar. Nós vamos fazer um convite para você, para que você traga isso para dentro do teu coração e você aceite um convite. Exatamente. Então, não é uma questão de ter um manual que você lê e pronto, está sabendo. Não adianta, nem sempre aquilo que está aqui na cabeça está conversando com aquilo que está no nosso coração, mas a gente vai te ajudar a se enxergar e a encontrar essas ferramentas dentro de você para superar isso que pode ser uma pedrinha no teu sapato e que te impede de ficar feliz, de ficar bem e de seguir em frente. Sabe que aqui na rádio a gente já teve situações de entrevistas que ficaram baixas ou que o áudio do entrevistado estava picotado e tudo mais. A gente fica chateado? Fica. Cai a ligação. Sabe, cai a ligação. É um improviso direto o tempo todo. Você veja, a gente está falando aqui, a gente não está lendo, a gente está falando daqui. E às vezes a cabeça falha, uma noite mal dormida e tudo mais. A gente fica chateado? Fica. Mas passa. E muitas vezes a gente dá risada depois, porque isso aí é o fluxo da vida. Tem dias melhores, tem dias piores. Então, se a gente souber acolher as nossas imperfeições com amor, a gente sim está mostrando com espontaneidade aquilo que a gente é na nossa essência. Porque as pessoas têm que gostar da gente do jeito que a gente é. E às vezes a gente está
maquiando e disfarçando para a gente mesmo quem que a gente é. Aí se enche de maquiagem, de artifícios, de teorias, de citações, de uma série de coisas que não faz parte da nossa natureza. Aí a gente não se sustenta, fica frágil. Aí qualquer julgamento externo vai nos derrubar. Por quê? Porque a gente tá frágil. Então assim, assuma quem você é, olha para você, reconheça aquilo que você é bom e aquilo que você tem que melhorar. E segue buscando esse auto-perfeição, esse auto-aperfeiçoamento que faz parte da nossa evolução e do nosso desenvolvimento de maturidade. Mas o projeto Superconsciência que nós estamos mostrando aqui para você é um processo de vida, não é do dia para a noite. Veja, a Cláudia mesmo falou, fica chateada. Não que eu dou risada com problemas, mas eu me sinto bem, eu já estou num momento, numa tranquilidade de vida, que eu me sinto bem com muitos problemas quando eles acontecem. A gente começa a conseguir sentir com outros olhos. Eu falei sentir novamente para mostrar que é uma coisa do coração. Não adianta você se julgar e exigir demais. A gente tem medo de errar porque tem medo do julgamento dos outros, medo de não se sentir amado, medo do abandono, medo da perda, porque não vai dar certo. E fica tudo isso. Ontem eu falei sobre ruminar maus pensamentos. A gente fica ruminando aquilo na cabeça e aí que está o problema. Muitas vezes você não vai à luta. Esse ir à luta é que fará você se sentir bem e reconhecer teus recursos internos. Eu gosto muito daquele exemplo, não sei se é real, uma brincadeira, uma maneira de ser, do filho pequeno que não sabe nadar no rio, o pai chega, pega o filho, joga ele no rio e fala, e se você não sair daí em 1 minuto, você apanha. Quer dizer, é uma maneira, claro, meio sádica, sei lá, mas o pai confia nos recursos internos no filho, senão não faria aquilo. E aí o pai espera e o filho sai da água porque ele aprendeu corporalmente, ele aprendeu emocionalmente que ele é capaz, é contente. Eu fiz isso com a minha filha, só que eu ia na piscina com as mãos por baixo dela, falando que ela era capaz, que ela era competente. Eu não fui aquele pai malvado que jogou o filho dentro d'água simplesmente para ele se virar. Entenda, é a vivência que fará com que a gente se sinta melhor, sentir que será aceito pelos outros de qualquer maneira, porque todos nós estamos nesse mundo dessa maneira, ser compreendido, amado, ser respeitado e ser perdoado. E todo mundo quer fazer o melhor. Todo mundo tem a vontade de acertar. Então, a gente só não pode ficar se punindo quando alguma coisa não der certo. Vou aproveitar para dar um bom dia aqui para Leila de Marco. Foi a nossa primeira Live 20 que estava aqui já hoje de manhã. Fiquei feliz de encontrá-la aqui. Já, vírgula, hoje. Perfeccionismo, só para brincar de perfeccionismo. Fábio Santos, Marcelo Mendes, o Wagner Azevedo, que foi nosso entrevistado de ontem, aquele construtor de dicionários. A Josiane Maia, que tá ligadinha aqui na rádio. Olha que legal, acho que ela tá escutando os dois, hein? Super show. Gilberto Oliveira, Noêmia Queiroz, minha mãe. Bom dia, mãe. Will Felipe, deixa eu ver quem mais aqui. César Rebelo, Débora Santa Cruz, Paulo Malucelli, Maria Alice Araújo, Solange Aparecida. O Marcelo Mendes está dizendo aqui que o programa podia virar um programa de TV. Realmente, ó... Tá aí, hein? Estamos aí, né? A gente que tem todo esse conteúdo, todo esse desenvolvimento, a gente encara se alguma TV mas se no rádio essa menina se maquia tanto, imagine numa TV. Aí o programa tem que ser à noite. Daí eu ponho glitter. O Armando Paes também está com a gente. E veja só, um programa de perfeccionismo. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Aqui no estúdio da rádio, do lado de fora, estão trocando as pastilhas do prédio tem alguém com uma onde tem aqui, a rádio. E tem uma pessoa pendurada do outro lado ali da janela fazendo barulho de furadeira. Então eu não sei se está vazando esse som. Me contem aqui, está vazando claro esse som? Está atrapalhando? Bastante. Vocês acham que a gente precisa falar um pouquinho mais alto? Não tem como eu levantar para ir lá bater na janela e dizer assim, gente, para, pelo amor de Deus, né? Mas isso não vai tirar o brilho do nosso programa hoje, porque, gente, isso é perfeccionismo na prática. Talvez seja o tempero que a gente precisava para mostrar que a gente é mais forte e que a gente é mais, tá? Então é isso, não vou perder a minha concentração aqui com o barulho lá de fora, mas tem uma coisa muito importante que eu marquei aqui com asterisco, que é assim, toda a nossa compreensão de autodesenvolvimento, de aperfeiçoamento e de evolução, ela tem que estar além, não tem nada a ver com a obsessão por ser perfeito.
Então, quando você tem muito medo da opinião dos outros, das críticas, da insegurança em relação ao que o mundo pensa de você, você se sabota, já falei isso um pouquinho antes, na justificativa de ilusão, dizendo assim, não é vergonha, eu só estou tentando fazer o melhor. Mentira, gente, você está tentando se enganar. E a gente sabe que é mentira. E se você está tentando se enganar, você está sendo o teu primeiro inimigo, hein? Você se sabotando por ser perfeccionista, por não aceitar a sua natureza, tentando mostrar aquilo que você não é. O Marcelo Mendes, ele falou um troço muito legal aqui agora há pouco, que falava assim, que quando a gente tem essa obsessão pelo perfeccionismo, a gente está tentando mostrar que dentro da gente a gente está uma bagunça. Mas não se sinta mal com o que você está sentindo, porque é real. É uma sensação, e não é que você seja um mentiroso. O fato é que nós tentamos resolver de outras maneiras. Só que demora muito para a gente se tocar que não é dessa maneira que se resolve. A gente apanha e sofre porque a gente não quer dar um passo a mais. Esse passo a mais a gente quer dar hoje aqui para você. A gente só aprende fazendo. Então faça, não é isso? Não vou fazer, porque senão vou achar. Gente, faça. O primeiro vai ser sempre pior do que o 10º, que vai ser pior do que o 100º. Mas seja mais doce, porque dói, tem um sofrimento grande envolvido, é esse reconhecimento que a gente tem que ter. Como é que eu posso resolver um problema no meu coração se eu não reconheço que ele existe? Quando você começa a reconhecer, você começa a tomar atitudes que eu vou contar aqui depois para você. Então assim, pensa se você tivesse... Sabe aquela história do joelhinho ralado na nossa infância? Se você soubesse que você ia cair, mas que você ia se divertir muito, você deixaria de tentar? Você deixaria de correr por causa de um joelho ralado? Isso passa, gente, é a mesma coisa na nossa vida. Eu não tenho tanta empatia com o sofrimento, eu sou um pouco mais prática. O Jacir tem um pouco mais de cuidado com relação a isso e tudo mais. Por isso que a gente está aqui, porque a gente tem que somar. Porque vocês têm que se identificar com várias visões de mundo. Mas assim, se as coisas passam, enfrenta e vai, se joga. Porque a pior coisa que pode acontecer é você não fazer e ficar imaginando, não, amanhã, não, um dia, quando virar o ano, quando a pandemia acabar e tudo mais. Então, quando você perceber que você está fazendo e você está fazendo a tua energia fluir, você vai perceber que muitos corredores, eles já caíram durante maratona, muitos chefes já tiveram receita desandada, quantos músicos durante um espetáculo, eles erraram a letra, eles tiveram que parar. Quer dizer, todo mundo erra. Quando eu era mais nova, eu trabalhei numa grande emissora e fui fazer uma entrevista num Bom Dia. Assim, era cedo pra caramba e a minha cabeça não funciona assim tão cedo. Era coisa assim, tipo, 6 da manhã e eu tinha que fazer ao vivo pra Rede Nacional, entrevistando o presidente do Banco Central. De repente, aquele nome dele, o sobrenome dele, Loyola, embolou de um jeito que eu não conseguia, naquele ao vivo, para uma cadeia nacional, falar o nome dele sem ficar vermelha e sem ter que super controlar aquilo. Não tinha rede social, não tinha YouTube, então não adianta procurar isso que ninguém vai encontrar, mas eu só pude rir depois que passou, porque aquilo aconteceu no dia seguinte, estava fazendo de novo, e de novo, e de novo. Alguma coisa me tirou o prazer de fazer entrevista, de contar história e de saber da vida do outro, porque naquele momento eu tive um problema, e não foi só um, foram vários. E acontece, a gente tem que olhar para os nossos erros e pensar assim, não, então, para eu evitar de errar, eu preciso me concentrar mais. Todos os dias eu chego aqui no programa e eu leio o roteiro que eu escrevi ontem, porque a minha cabeça só acorda quando eu começo a falar. Então não adianta eu ficar me distraindo com uma série de coisas que aí eu perco o foco. Agora eu tô super focada, falando, olhando para a live, olhando para a câmera, a gente tem 2 câmeras aqui, eu tô ciente e com bastante base daquilo que eu estudei ontem para poder falar sobre o programa, fluindo de um jeito espontâneo. E se eu gaguejar, errar, tropeçar, qualquer coisa que aconteça, se minha cadeira balançar e tudo mais, o que eu vou fazer? Eu vou dar risada e vai passar. Mas você tem uma boa autoestima e você já tinha isso na tua vida. A minha autoestima era péssima. Eu estou formado há 35 anos, então há 37 anos atrás eu estava no 5º ano de medicina me sentindo muito mal. Eu pensei, como é que eu vou conseguir exercer medicina? Tem um lado bom do perfeccionismo, porque eu estudava demais. As minhas notas eram sempre lá em cima. E eu lembro uma noite que eu fui até
o hospital evangélico, porque eu tenho um amigo que na época era chefe da UTI pediátrica do evangélico, nós já entrevistamos ele aqui há um tempo atrás, eu fui conversar com ele, no carro sentado com ele para conversar, eu falei para ele, cara, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer medicina, eu não sei como é que eu estava no 5º ano, eu não sei como é que eu vou conseguir conversar com alguém, assumir a responsabilidade de atender alguém. Ele olhou para mim, deu risada com aquele jeito dele de sempre, e eu falei, ué José, olha tuas notas, cara, você é fera, você sabe fazer as coisas muito bem, mas não adianta falar, como eu falei, eu precisava sentir, e eu tive uma história, então eu quero te contar uma coisa para você. A vida é muito longa, longo o suficiente. Eu fui lá pedir ajuda para um amigo, peça ajuda para um terapeuta, mas peça ajuda para você, para o teu espelho, para reconhecer teus recursos internos, como aquele filho que o pai jogou no rio. E esse meu amigo, fizemos uma parceria maravilhosa, eu como obstetra, ele como pediatra, a gente não deixava a neném morrer. A competência dele, junto com a força e determinação que nós colocamos no trabalho, foi algo fantástico até hoje. A segurança que vai te dando a cada gestante, a cada criança que você salva, isto é, são as experiências da vida que vão mostrar para o teu coração o teu nível de competência, não é a razão. A gente não nasce pronto, isso tudo que é maravilhoso significa que a vida é um percurso que nunca está pronto e acabado, que esse é um processo. Então, se você conseguir enxergar todo esse processo, tudo que você vem evoluindo, melhorando e aprendendo ao longo dos anos, você vai se fortalecendo nisso. Faz um reconhecimento da tua história de vida, isso te ajuda a trazer um pouco mais de leveza, a fluir um pouco mais, essa autoperfeição. Tem um livro que eu gosto muito, que é Autoperfeição com Hatha Yoga, que é do professor Hermógenes, que faleceu há pouco tempo, que foi meu mestre de yoga. E ele é o pai do yoga no Brasil, enfim. E esse livro ensina muito essa coisa da gente evoluir todos os dias nas posturas, e desenvolvendo habilidade corporal e física, mas o yoga traz muito disso, desse ganho de movimento com concentração, força e equilíbrio. Então, se você tiver uma atividade que você queira fazer durante essa quarentena, experimenta fazer um pouquinho de yoga. Tem um monte de plataforma aí no YouTube de graça para você fazer e para você experimentar, colocar em prática algo que te traz concentração, meditação e esse equilíbrio, tá? Vai te fazer bem. O fato é que essas sensações são verdadeiras. Conta pra mim, é engraçado, eu chego hoje num centro cirúrgico, tá lá a paciente sentada, apavorada, anestesistas na sala, aquelas circulantes na sala, as enfermeiras, tudo preparado para uma cirurgia. E a paciente tá morrendo de medo, ela tá quase chorando. E eu vejo as enfermeiras, as pessoas falando para ela, calma, calma, tá tudo bem. Adianta falar calma para você no momento que está nervoso, que está irritado, que está preocupado? Não adianta, a gente tem que falar com a emoção. Eu chego na paciente, eu toco na paciente, eu percebo, eu estou aqui, eu sou teu médico, eu estou aqui com você. Primeiro, segurança, eu estou conversando com o emocional dela. Segundo, eu falo, olhe para os lados, veja a parede, teto, eu falo com uma voz mansa, mais lenta, com calma. Isso aqui é a única diferença que tem do teu quarto, isso é, eu levo ela para um ambiente conhecido dela. A única diferença é essa luz aqui em cima. Olha, todas as pessoas que estão aqui do teu lado estão aqui para te ajudar. O anestesista é o melhor anestesista do hospital, apesar que o hospital só tem um. Eu faço uma brincadeira porque o humor também traz. Então, quando se vê, a paciente está mais calma, isto é, nós precisamos ter tolerância com as pessoas e não só mandar para você faça isso ou faça aquilo, mas é um exercício diário que vai trazer para o teu coração um nível de vontade, de recursos internos que você vai cair nesse rio hoje e vai sair de lá nadando. Quer perceber se você é muito crítico? Dá uma olhada, perceba se você não critica demais os outros. Normalmente quem critica demais os outros está com problema, tá? Então assim, essa é uma chamadinha que faz um tadam, tá? Vou aproveitar enquanto você está organizando a sua cabeça para dar um bom dia para o César Rebelo, para o Paulo Malucelli, para Maria Alice Araújo, Solange Aparecida, Marcelo Mendes, Armando Paes, Mariana Chaves, José Geraldo Noronha, filho, meu amigo querido. Mário Celso Cunha, beijo também, meu amigo querido. Diogo Gabardo, Jorel Santos. Doutora Maria Namba, pediatra da filhotinha. Disnar Silveira, muito bom ter você aqui. João Kennedy, também está aqui com a gente. A Karina Siciliano. Fernando Salgado, lá do Rio de Janeiro. Arthur Machado. Kevin BKT esteve aqui ontem, vou pegar esse menino. Ele tem 7 anos de idade e tem talk show nos Estados Unidos. Imaginou se ele não vale uma super consciência?
tô doida para pegar, a gente já tá trocando mensagem. Kevin, um beijo, querido. A gente vai conversar mais tarde, tá? No próximo bloco, a gente vai conversar com a Binha Arruda. Hoje ela trabalha com granola fit, a melhor do mundo. Eu sou super fã, adoro. E ela confidenciou para mim que essas situações de autocrítica severa, ela sofreu demais com esse perfeccionismo todo e isso atrapalhou demais a vida dela, mas ela conseguiu superar e a gente vai te contar essa história no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje tratando sobre perfeccionismo. Perfeccionismo, aquela super autocrítica tua destrutiva que sabota suas ideias, seus pensamentos e faz você não evoluir. Isso é muito, muito, muito perigoso quando a gente pensa que para os outros é fácil, para os outros é a melhor, que as outras pessoas conseguem e você não. Você que está do mesmo tamanho, é você que continua empacado e a vida segue. Então deve ser muito ruim a pessoa tá parada e tá vendo tudo acontecendo e no fluxo da vida dela, ela não conseguir se mexer e sair do lugar. Você precisa encontrar força dentro de você para acreditar em você. Essa é a primeira lição de hoje, se olhar no espelho e perceber o teu valor, toda a tua história, sabe? Para que você seja boa com você, bom com você. Porque não adianta você sair criticando os outros que fizeram errado, procurar erro dos outros, para comentar e tudo mais, se você não enxergar com carinho que você também está no teu processo e que você também pode errar. Não é diferente de você, de mim, do Jacir, de todo mundo. Eu posso falar uma coisa que é importante? Tem um dado muito, muito importante que me ocorreu agora. A gente olha muitas vezes aquelas revistas, artistas, televisão, pessoas famosas, às vezes ganhando muito dinheiro, eles estão muitas vezes num processo de sofrimento terrível, por isso tanto envolvimento com drogas, com problemas, mas a gente acha essa uma grande ilusão, que parece que tem vidas perfeitas, aquelas pessoas bonitas na televisão, e onde estão no mundo, parece que está tudo bem, e aí nós nos sentimos pior ainda, porque parece que o mundo está todo mundo bem, e nós não. Não, gente, por isso nós somos anjos nos outros, para ajudarmos a todos, eles também estão em processo de sofrimento, e aí nasce a superconsciência para você e para todo mundo. Isso que o Jacir falou das revistas acontece nas redes sociais. Ninguém mostra o lado B. Ninguém está mostrando aquilo que a gente não gostaria que o outro soubesse. Até ontem eu coloquei um vídeo disso, né? Falando da exceção à regra, tá no YouTube. Dá uma olhadinha lá. Porque assim, quando a gente tá fazendo alguma coisa sem ninguém tá vendo, a gente se sente confiante. Mas e quando todo mundo sabe? E essa realidade hoje digital e virtual que faz com que tudo esteja disponível o tempo todo, isso te deixa mais seguro ou menos? Conta aqui pra gente, conta aqui durante a live que a gente vai comentar isso na sequência. A gente já tá na linha com a Binha Arruda, ela faz granola fit e ela sofreu muito com perfeccionismo, a ponto dela deixar de fazer as atividades dela porque tudo não estava organizado perfeitamente do jeito que ela gostaria para começar. E quando ela ia começar, aquilo já atrapalhava, mas ela vai contar melhor isso pra gente aqui nessa entrevista. Bom dia, Binha, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Jacir. Bom dia, pessoal. Eu percebi há pouco tempo, na realidade, isso foi um trabalho bastante difícil, mas eu percebi que lá atrás eu era perfeccionista em tudo que estivesse na casa. Então, para começar a estudar, eu tinha que estar com a casa toda limpa, toda organizada, a mesa tinha que estar prontinha, organizada. Então, eu demorava muito para começar uma atividade. E quando eu ia começar, eu já estava cansada, porque eu já tinha feito daí toda a estrutura realmente de limpeza, de organização. Então isso quer dizer que você perdia tempo e desperdiçava energia, né? Foi assim nas relações pessoais, que isso estava atrapalhando também. Inclusive, minhas relações com o pessoal da faculdade, com o pessoal da pós-graduação e tudo mais, que eu ficava insistindo num perfeccionismo que era meu, mas que não era deles, né? Aí eu comecei a interiorizar realmente toda a estrutura e a pensar, né, como colocar, como deixar isso de lado. Então, quando que você conseguiu deixar de lado isso e superar? Foi um longo trabalho, com certeza. E assim, penso isso todos os dias, todas as horas. Então, não deixo que esse meu perfeccionismo se sobreponha. Isso tudo deve ter acontecido também para você com autoconhecimento, né? Bem com maturidade, que a gente aprende também com o passar dos anos, que algumas coisas valem a pena de manter, outras coisas a gente precisa mudar, para a gente poder ter paz de espírito e tudo mais. Você fez terapia, buscou ajuda, alguma coisa para superar isso? E acabei deixando de lado, assumindo realmente
que não precisava do perfeccionismo, não precisava das coisas todas organizadas, a partir do momento que as coisas começaram a fluir de forma mais rápida e com muita energia. Ou seja, é só segurar um pouco as pontas que dá tudo certo. O perfeccionismo chegou a te impedir de fazer algo que você gostaria? Sim, eu fui convidada uma vez para fazer um projeto e eu disse assim, mas eu ficava pensando, não chegava a expor isso para o pessoal que me convidou. Eu ficava, mas se eles não estiverem com tudo isso organizado, se eles não tiverem com tudo isso já dentro de um cronograma de atividades, será que não vai cair tudo sobre a minha atividade? Será que eu não vou ser sobrecarregada? Aí eu recusei ao pensar. Ou seja, né, essa sensação do perfeccionismo, ela também vem com o autocontrole e com o controle dos outros. Quer dizer, ela deixou de aceitar um trabalho que seria bem bacana, imaginando que o outro ia errar, que o outro ia falhar e que daí não ia dar certo, então era melhor não fazer. Veja só que perigo isso. Então, a partir do momento em que você conseguiu acolher as suas falhas, as imperfeições, para superar essa pedrinha no sapato, que é a expressão que eu já usei um pouquinho antes, isso te tornou uma pessoa melhor e mais fácil de lidar e de resolver a tua vida, né? Eu sempre falo que é muito melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Esse projeto que eu falei agora há pouco foi realmente salutar. Eu resolvi investir na parte da alimentação saudável, funcional, e assim, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Não era exatamente... Quer saber de uma coisa? Eu vou lançar a minha granola funcional, vegana, na Feira do Empreendedor. Mas faltava 2 dias. Ou seja, aquilo não me atemorizou. Tá tudo perfeito? Eu disse, não tá. Eu disse, mas a gente improvisa. E ao improvisar e deu certo, aí eu me livrei. Me livrei de uma forma assim, muito bacana, muito importante, porque eu senti naquele momento que eu me libertei. Existe uma qualidade que eu percebo no perfeccionismo, que é o capricho. Mas a gente não pode se prender demais a isso, né? A granola da Debinha, ela tá no mercado há um pouco mais de 1 ano. Eu gosto demais. Para mim, ela é a melhor mesmo. Agora, ela cria algo fresco, com escolha de ingredientes, que envolve cozinha, distribuição, parceria e tudo mais. E como toda a microempresária, ela está começando. E ela já começou fazendo essa distribuição em vários lugares e tudo mais. Mas ela está percebendo que ela está fazendo um malabarismo entre expectativa e realidade. Quer dizer, viver em equilíbrio não é algo assim tão simples. Isso é uma certeza, é uma garantia de que ela conseguiu superar esse perfeccionismo. Não é mesmo, Debinha? Então, daí eu investi realmente na granola funcional vegana, com a minha atividade hoje profissional. Ela é artesanal, mas ela é uma empresa, então eu tenho que colocar tudo no cronograma. Mas a partir do momento que eu desenhei e defini realmente todo o cronograma, tá ali. E eu vou seguindo aquilo, tranquilo. E o principal fato é que hoje, até no Covid, que mudaram toda a estrutura, como eu estava, a granola estava nos estúdios de yoga, nos estúdios de pilates, em algumas academias já, e estão todos fechados agora. Então, de repente, eu tive que pensar numa outra estrutura, e a estrutura que está dando certo significa que as pessoas precisam da granola na sua casa. Então, eu organizo uma venda e entrega na quarta e nas sextas, e a chamada é o combo da semana do Covid. Ou seja, ainda tem, como diz o frete free em Curitiba e região metropolitana uma pequena taxa. Mas isso está legal no sentido realmente de que as pessoas estão vendo todo o carinho, toda a atenção e assim, eu me sinto muito mais livre, realmente não tem toda aquela perfeição em cima do coisa. E eu digo assim, hoje não vai dar, pode ser na semana que vem, pode ser na sexta-feira, quarta-feira acabou. Aí pronto, e está todo mundo na mesma sintonia. Essa leveza ajuda muito a gente a se livrar desses padrões rígidos. Inclusive teve um período que eu fiz o site e o catálogo
e fiz com um menino que se prontificou a fazer comigo, né? Eu disse assim, e a gente fez tudo online. E eu não tive pressa para isso. Eu acho que assim, eu estou dentro realmente da ressignificação do próprio Covid na nossa estrutura. E o site e o catálogo estão lá no meu Instagram, que é Binha Arruda, Granola Artesanal, ou Granola Artesanal Curitiba, você acha nos dois acompanhamentos no Instagram. E o site é binharruda.com.br. Quer dizer, é muito legal que as pessoas estão tendo toda a informação ali, realmente toda a estrutura nutricional, como que ela é feita e tudo mais, né? Ai, Binha, muito obrigada pela tua participação. Eu desejo um sucesso enorme para a Granola Fit. Eu endosso porque a gente consome, eu compro em casa para mim, para a filhinha. Jacir come pouco, mas eu adoro comer granola pura. A granola dela é de chocolate, de cacau, é demais, tá? Então, fica aí a dica, Binha Arruda, procura nas redes sociais que vale muito a pena. E também, né, gente, alimentação saudável, comer uma granola com uma frutinha. Eu adoro açaí também, todas as coisas que são um pouco mais naturais e mais saudáveis, isso reflete muito no nosso desempenho, na nossa performance, na melhora mental e em todos os processos da vida no nosso desenvolvimento. Eu vou chamar já o intervalo para que no próximo bloco a gente continue falando do perfeccionismo e também trazendo uma história de superação dele aqui, ó. Não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje trazendo para você algumas dicas de como superar esse perfeccionismo que está te atrapalhando e que está te impedindo de crescer, de evoluir e de seguir em frente, por medo da visão do outro, da crítica dos outros, pela tua crítica ser muito severa e muito dura com você mesmo. Vamos aliviar, respira fundo, ó. Nos primeiros programas eu falei assim, cheira a flor, sopra a vela, confia em você, se olha no espelho e veja que pessoa maravilhosa que você é, gente. Tá, vou aproveitar para dar um bom dia aqui pro Gustavo Taniguchi, meu amigo querido, Saulo Leal, Carlos de Almeida Coelho, Fábio Decker, Natalício Pereira, Luiz Gomes Meri, Patrícia Solalinde do Rio. Minha mãe, olha só, né? Tá aproveitando o momento da live para pedir para eu levar granola para ela. Olha só como é que é, hein? Mãe, toda casa tem. Todo mundo tem. Toda casa tem uma sogra. Toda boa casa tem uma sogra. E é uma mãe que eu amo muito. Obrigada, mãe. Eu vou levar assim, tá? Eu vou mandar um abraço especial pro Moacir Moura de Araucária, que ligou aqui na rádio dizendo, ei, olha eu, hein? Tá? Até porque é bem o jeito dele, hein? Muito legal. Jaci, você já sofreu muito com o perfeccionismo, né? Eu fui muito perfeccionista e sofri muito desde a infância, desde muito pequeno. Aliás, desde muito pequeno não, porque quando você é muito pequeno você é ousado, você faz as coisas. É a tua história de vida que vai te maltratando e montando uma mentalidade. Por isso que a gente fala tanto em preocupar-se com a mentalidade de um filho, da construção da mentalidade de um filho. Mas tem dois pontos aqui que eu quero salientar, que eu comentei daquele pai que jogou o filho no rio. O que eu quero contar aqui, que é muito importante, isso só vai funcionar se for um pai amoroso. Eu não estou falando aqui em brutalidade. Se for um pai bruto, um pai que não dá carinho, que não dá atenção, vai criar um covarde. Talvez perfeccionista, talvez sofrendo demais, talvez não, provavelmente sofrendo demais. Então esse pai que tenha confiança, o filho tem confiança, não só no recurso interno dele, como no do pai. Então essa confiança é importante na família para esse padrão de crescimento. E outra coisa importante que eu quero falar é que sim, há sofrimento no perfeccionismo, mas tem um lado bom. Você aprende mais, você estuda mais, você se esforça mais, e aí você começa a colocar um monte de coisa na cabeça, e hoje está vazando da minha cabeça as coisas que eu coloquei. Então veja bem, eu fui dormir ontem 2h30 da manhã, porque eu vou vendo, tem uma série de coisas para fazer, e como esse é um assunto que me interessa muito, eu fui estudar mais, para estar aqui com você. Isso quer dizer que eu fiquei sofrendo? Não, me dá prazer. Então hoje estudar, me esforçar, é um prazer muito grande que eu tenho. Então veja bem, é muito interessante, porque tem um e-book que eu construí para você que chama Se Aceitar Convites. E você pode clicar lá onde? Famíliadofuturo.org. Famíliadofuturo.org. Você clica lá, coloca um e-mail teu para você poder receber, é gratuito. E ali mostra quando eu comecei a entender em aceitar convites. Então veja bem, eu aceitei um convite, foi naquela mesma época que eu fui falar com o meu amigo que eu sequer imaginei que eu conseguiria ser médico. Imagine minha autoestima como estava. E eu estava operando no Hospital Santa Cruz um dia, e um médico chegou por trás de mim, assim, fora da cirurgia, e falou, Jacir,
eu tenho um momento no Teatro Paiol que eu gostaria que você fosse tocar violão e apresentar tuas músicas. Eu componho, eu toco violão, toco piano. Eu falei, eu no Teatro Paiol apresentar minhas músicas? Eu virei para ele e fiz assim com a cabeça, continuei operando e falei, sim, isto é, eu nunca falei não, e aqui está a grande sacada, morrendo de medo. Eu fui no Teatro Paiol, ensaiei, eu lembro no dia do ensaio, eu estava pedindo para morrer, e eu lembro do momento que eu fui entrar no palco, que alguém chegou para mim e falou assim, a hora que tocar a sineta, você entra. Naquele momento eu olhei de onde eu estava, pelo meio da cortina, dava para ver, eu vi meu carro lá fora, me deu a vontade de ir embora. Eu entrei com meu violão, toquei uma música atrás da outra, fui até o final, tinha juntado um grupo de pessoas para tocarem comigo, um baixista, um baterista, uma moça para cantar junto. Eu agradeci e fui embora. Depois, quando eu escutei a fita, que eu escutei os aplausos. Imagine o meu medo que eu passei. Isto é um sofrimento muito grande, mas eu fui. Eu precisava vivenciar aquilo. Esse enfrentamento teu é uma qualidade muito grande que faz quebrar um pouco desse perfeccionismo. E foi esse enfrentamento que me fez um dia aceitar o convite de uma senhora que me convidou para falar num curso de noivos. Eu falei, meu Deus, eu conversar com o meu paciente eu já tinha conseguido superar, já tinha uns 5 anos formado. E eu aceitei o convite, fiquei 24 anos dando curso de noivos, que foi o treinamento para o meu coração. Só eu sei o que eu sofri para falar na frente daquelas pessoas. Então conta para mim aqui que eu estou um pouco confusa. Quer dizer, eu acho que o Jacir não é tímido, tá? Eu não acho ele tímido. Eu sou tímido, mas eu ao mesmo tempo tinha uma cortina na minha frente. Mas ao mesmo tempo, tem hora que duela para mim, assim, a questão de conceito entre a timidez e esse perfeccionismo, porque ele sabe da competência dele, mas como ele vai fazer algo e às vezes ele se aventura em coisas que ele não tem essa consciência, que ele ainda não domina, aí ele pensa que ele tem que trabalhar até as 12h30 da manhã para poder apresentar mais bonitinho aqui o programa. Não, isso é uma construção durante a vida. A minha mentalidade é assim. Hoje, se você me colocar na frente de 10 mil pessoas para falar agora, falar hoje à noite eu tenho uma live. Me convidou uma escola aqui de Curitiba, me convidou para falar, para ajudar nesse pensamento do retorno. Eu não sei para quantas pessoas eu vou falar para o retorno às aulas, né? Agora, veja bem, naquele mesmo momento me convidaram para tocar uma música minha num festival na Faculdade de Direito. Eu escrevi a minha música era muito legal, eu já tinha tocado ela no Paiol, ela não era inédita, eu não sabia que precisava ser músicas inéditas, eu fui desclassificado já no começo. Mas eu cheguei para as pessoas e falei, olha, eu treinei, meu pessoal treinou, eu posso pelo menos apresentar sem concorrer? Pode apresentar a tua música. E eu fui lá. Eu estava tão ansioso na hora de apresentar que eu comecei a música numa velocidade acima do que era o normal. E eu sabia que essa música ia ter uma velocidade maior num segundo momento, e eu tocando, eu sabia que ia ser impossível continuar naquela velocidade. O que eu fiz? Eu olhei para os jurados e falei, eu parei a música, imagina todo mundo olhando, eu parei e falei, gente, errei a velocidade, posso recomeçar? Vocês não fazem ideia o que eu senti naquele momento, mas eu enfrentei, eu passei e eu reiniciei a música, um monte de gente aplaudindo, foi muito legal. E eu só não ganhei o festival porque eu estava desclassificado, que a conversa com os jurados foi assim, eu não estou falando para você que eu sou bacana, gente, eu estou exatamente tentando mostrar para você que eu não fugi para baixo da cama para enfrentar os problemas que eu precisava enfrentar. Então, quando a gente tem que entender os passos para você sair desse processo todo, é primeiro, reconhecer que você tem um problema. Enquanto você não reconhece que você tem um problema, que você está sofrendo, enquanto você não aceita, você vai arranjando desculpa e fugindo de todos os convites. Aceita o nosso convite aqui para a vida. O Zé está dizendo aqui que ele passou pela mesma situação que você, que durante o período da faculdade, ele tinha que fazer o discurso de orador na colação, em que ele fugia das apresentações de trabalho para 40 pessoas. Olha só. Eu fiquei até 2h30 da manhã ontem, 2h45 para falar a verdade. Não é por perfeccionismo, mas porque eu sei que tem muita gente sofrendo. É importante ajudar as pessoas. E você pode acelerar o teu processo se você se colocar
ouvindo, mas atuando. Aceite, vai doer. Eu sei o que eu passei nos palcos, eu sei o que eu passei nas apresentações, mas passei. Hoje eu tô aqui, olha a minha cara aqui, né? Que nem o coronavírus. Passa, gente. Confia, passa. Às vezes demora, passa, tá? William Fleming, bom dia para você também, querido. Muito bom ter vocês aqui. Já aqui para vocês. O Jacir já vai continuar, mas assim, a grande questão de tudo isso que o Jacir está falando, desse enfrentamento, dessa vergonha, da opinião alheia, do medo de ser condenado, julgado, sentenciado moralmente, socialmente e tudo mais, isso atrapalha a gente de dar o próximo passo, da gente se aceitar do jeito que a gente é, da gente errar, da gente acertar, porque essa é a graça da vida. Ou chega naqueles almoços de domingo da época que o normal era normal, a gente não fica falando dos micos da semana, o que aconteceu, não era legal contar histórias, agora todo mundo quer ser perfeito, todo mundo quer mostrar a vida perfeita na rede social, todo mundo quer mostrar aquilo que sabe, todo mundo quer esconder o lado B, todo mundo quer mostrar que é melhor do que o outro. Gente, vamos compartilhar, vamos levar a vida mais leve, vamos aceitar que a gente tem falhas em todos os sentidos da vida e que se a gente conseguir acolher essas imperfeições com mais autenticidade, sabe? Mostrando mais a essência da gente, para a gente poder ser melhor, sabe? Para não fazer com que toda essa rigidez junte frustração com arrependimento. A gente não quer isso como companhia. Então, se de repente, timidez ou excesso de autocrítica, ou se é perfeccionismo rígido, que gera tanta autocrítica, gente, respira fundo, solta esse ombro aí, sabe? Não vale a pena ter como companhia tantos sentimentos desagradáveis que te impedem de vencer e de crescer. Então, vai lá no espelho hoje, depois que o programa acabar, e fala assim pra você, em alto e bom tom, acabou essa fase da minha vida, né? Eu não quero mais ser perfeccionista, eu vou explorar meus pontos fortes e vou melhorar nisso. Faz um planejamento daquilo que você quer enfrentar para não ficar amargo demais quando você errar, porque vai errar. Tá? Vai errar. E se você errou e tem alguma história divertida, engraçada, ou que você superou e queira compartilhar com a gente, manda aqui na live que eu quero olhar, quero comentar. E aí isso tudo vai ajudar as outras pessoas que estão participando aqui com a gente de perceberem que isso é natural, que isso é normal e que acontece com todo mundo. A gente quer jogar você no rio hoje, para que você pule com na água amor e conheça os recursos internos que você tem. O fato é que, durante a evolução de uma criança, gerou pensamentos e crenças que te colocaram nessa situação. Por isso que hoje você vai num terapeuta para ficar discutindo lá atrás, fica anos discutindo e não vai colocar em prática. Eu lembro que eu fiz 6 meses de terapia, lá quando eu tinha 21 anos de idade. Um dia eu me dei conta, que eu falei, pera um pouquinho, eu venho aqui para você só contar histórias, tá na hora de eu ir lá no mundo e vivenciar tudo isso. Foi o que eu fiz. Por isso que eu passei a aceitar os convites e me mexer. Você quer falar alguma coisa? Então, o que eu quero dizer? Se foi um pensamento que te colocou lá, é um pensamento que irá te tirar. Porém, o pensamento é ele que comanda a emoção. Você vai precisar vivenciar a tua vida para poder passar e superar com isso. Não pare de estudar, não pare de querer fazer as coisas perfeitas. A minha cirurgia, até a pele, sou eu que fecho. Tem médicos que não está errado, são equipes que operam, os auxiliares suturam a pele. Até hoje sou eu que faço a intradérmica na paciente para ficar bonitinha. Então o que eu quero dizer? Você vai fazer a vida da melhor maneira possível. A gente vem aqui na rádio para tentar passar da melhor maneira possível. Então vamos lá, primeiro, como eu falei, reconhecer que existe o problema. Tá bom, então não é nem com você, mas reconheça que o problema existe. Segundo lugar, que é normal, reconhecer que é normal errar. Isto é impossível ser perfeito. Se é impossível ser perfeito, todos nós estamos nessa. Então não seja tão duro mais com você, pelo menos isso. Não seja mais tão duro. Continue sofrendo enquanto você vai perdendo essa dor ao longo do tempo. Terceiro, assuma o objetivo de perder o medo. Isto é, como a Cláudia falou, vai lá no espelho e fala, a partir de agora, o objetivo não é não vou ser mais perfeccionista, não. É a coluna ereta, é assumir o objetivo que um dia o medo vai largar de você. Tem um caminho, mas respeite a tua dor, porque dói. Eu sei porque eu passei por tudo isso. Então, 4, enfrenta. Não desista. Você não vai morrer do outro lado. Saiba que só com o tempo a dor irá passar. 5,
Irão falar para você que é normal errar, é normal não ter medo, que você não sei o quê. Olha, eu fui atrás de um monte de psicólogos falando, não é assim, você tem que fazer. Não tem que nada, você tem que viver. Você tem que ter essa visão corporal tua na sensação. Mas acredite, todos querem te ajudar. As pessoas são boas, a maioria das pessoas são boas. Nós somos anjos uns dos outros, colaborando. Mas as pessoas não sentem o que você sente. É difícil uma pessoa que não passou por isso, que não sentiu ser perfeccionista, ajudar. É só na teoria. Então é mais complicado. E aí, 6, vai passar. Vai passar. Mas a vida tem um tempo que a gente tem para pagar. Mas a vida é tão longa. Eu tenho mais pelo menos 60, 50 anos pela frente com tudo que eu já vivi. E vou me divertir a cada minuto. A conversa que eu tive com a minha filhinha hoje de manhã foi maravilhosa. Ela falou que ela nunca, com quase 4 aninhos, agora que ela faz em setembro, que ela nunca vai querer sair de casa. Eu falei, não, um dia vem um príncipe encantado e vai te levar e você ser feliz. Ela falou, não, eu sou muito feliz aqui com o papai e com a mamãe. É assim que a gente está educando. Ela é nossa, chega, não vai ter príncipe que vai levar essa guria. São experiências maravilhosas na vida. Então, estar atento com intencionalidade, com os filhos, para prestar atenção, para que ela não crie um perfeccionismo, para dar amor e mostrar os recursos internos dela. Veja, nós não vamos ser perfeitos na educação, senão eu estaria errado no que eu estou falando. Não, mas a gente só vai deixar ela namorar com 30. É verdade, 40. Mas aí, fato então, vai passar, como a Cláudia mesmo falou. E 7º, ufa, passou. Tá? Então, já que o Jacir passou uma lista, perdeu, assiste de novo, entra no YouTube, dá uma olhada na live, vai nessa, mais ou menos, nos 50 minutos do programa e pega esse manual do Jacir, ou entra lá mesmo no famíliadofuturo.org, deixa teu e-mail e recebe teu e-book direitinho, é de graça. Olha só que legal. Como diria minha mãe que está assistindo, de graça tem injeção na testa. Injeção na testa eu não quero, ainda não acabou, ainda tem coisa pra falar. Eu fui perfeccionista para fazer esse e-book, tá? Tá, então deixa eu contar para vocês uma experiência aqui. No ano passado eu estava fazendo sapateado e eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de movimentar o corpo de formas diferentes e tudo mais. A filhinha fazendo balé na escola. Ela teve uma apresentação da escola para a turminha dela, era a menor de toda a turma do balé. Ela tinha 2 anos e meio mais ou menos, tá? Ela tá hoje com quase 4, ela tem 3 anos e 10 meses, precisamente. Perfeccionista. E deixa eu fazer o cálculo aqui. E 14 dias, hein? Tá? Mas eu não sou perfeccionista, não. Porém, quando ela entrou ali naquele palco, eu já comecei a chorar. Eu já entrei, assim, quase que numa coisa, porque era minha filha que estava ali enfrentando um teatro que era enorme para ela. Né? E eu estava estimulando ela a enfrentar, a não ter medo, a não travar. Eu não queria que ela perdesse todo aquele treino daquele ano inteiro. Mas no ano passado, ela faltou bastante na escola, porque no primeiro ano de uma criança na escola, ela pega muita virose. Então, assim, mais do que 30% do período da escola, das aulas, ela faltou. Isso também me prejudicou, porque na hora que eu tinha que ir para a minha aula de sapateado no final do dia, que era a minha rotina, trabalhar, chegar no sapateado para depois buscar lá na escola, eu não podia ir para o sapateado, porque eu estava cuidando dela que estava doente, então tudo isso aí atrapalhava. Em muitos passos eu tive que pegar atrasada, eu tive um trabalho gigante para poder me ajustar com as outras meninas que estavam para se apresentar junto comigo, para eu não fazer feio ali na hora. Não é uma questão de perfeccionismo, mas também é uma questão de não se expor ao ridículo. Muitas vezes a gente também entra nessa, né? Eu não tenho problema das pessoas me julgarem errado, porque eu sei que eu erro, mas eu não queria ser aquela chacota, sabe? E aí o que eu fiz? Treinei. A filhinha, durante a apresentação em que eu chorei, eu tinha combinado com ela, no final do espetáculo, dela fazer um coração pra mim. Coração assim. E terminou a apresentação dela e eu falava assim, faz coração, filha! Eu lá no meio da plateia. A plateia inteira riu de mim, tá? E sabe o que eu fiz? Nada, porque eu estava focada nela, eu não estava nem aí. Eu só me dei conta disso exatamente porque uma amiga minha estava sentada do corredor do meu lado para lá e ela estava me filmando. Então foi engraçado, foi patético, uma coisa de mãe. Mas aí chegou a minha vez de fazer a apresentação no Teatro Positivo, lotadaço, aquele grande auditório. De manhã fui lá fazer todos os passos, ensaiar com as meninas o que a gente ia apresentar. A dona Dora, que é a dona do estúdio, ela chegou e falou assim, eu quero vocês aqui. Mudou o lugar, mudou a disposição para que no sapateado tivesse aquele som
do metal batendo na madeira, né? E daí faria muito mais sentido a música. Então, assim, ela mudou algumas coisas de posição, tudo aquilo embaralhou a cabeça. E eu sabia exatamente, na hora do espetáculo, aonde estava meu pai, minha mãe, a Gabi e o Jaci. E o que eu fiz? Eu sabia que eles estavam ali, mas eu não pude olhar lá, porque eu estava ali super concentrada para não errar. Então, aquilo é um exercício de enfrentamento, de perda de vergonha, de encarar um teatro lotado, de não ter alguma situação vexatória, de chacota. E no meu nível de perfeccionismo, que não é lá, tá? Não é high. É bem assim, normalzinho. De fazer bem feito. Né? Eu tava ali enfrentando aquilo e superando aquilo, mas um pouquinho antes, a Gabi falou assim: mamãe, faz coração pra mim. Aí desaba, gente. Então, assim, a gente só tem uma coisa que a gente precisa ser, acho que um pouquinho perfeccionista, que é nessa vontade de acertar com os nossos filhos, de acertar nas nossas relações, porque nesse perfeccionismo de não fazer algo que prejudique, que machuque e tudo mais, que incentive e tudo mais, não tem uma situação de vergonha, mas tendo de fazer o melhor. Então, o perfeccionismo, você enxergando para o lado da intencionalidade de querer fazer bem feito, é diferente dessa patologia, que eu acho que é uma patologia de você ter medo de fazer porque vai ter crítica. Então, enfrenta. A vida é um palco. Não é só a filhinha que subiu no palco e enfrentou um teatro cheio, ou a mamãe que, pouco tempo depois, também entrou ali no palco. A vida exige isso. Sabe, botou o nariz para fora de casa, você está enfrentando o mundo, está enfrentando o palco da sua vida. E você tem uma torcida das pessoas que te amam, da tua família. Eu sei, eu vi porque a Gabi estava no meu colo, a alegria dela, a felicidade de ver a mãe se batendo no meio do rio para sair de lá da melhor maneira possível. Eu não errei. Por isso eu sei a alegria interna no coração daquele pai que jogou o filho no meio do rio. Então eu quero que se entenda que uma das frases mais importantes do programa é: está tudo certo sempre, mesmo que haja erro. A segunda frase é: você é a pessoa mais importante do universo. Agora lembre de uma coisa: Deus disse para você que você era importante quando você saiu lá de cima e veio para a Terra. Só que na tua história aqui na Terra, coisas foram sendo contadas para você e algumas coisas ruins você acabou acreditando. Seja que foram contadas mesmo, seja que tenha sido até por uma interpretação. O fato é que porque contaram coisas aqui diferentes, não quer dizer que você não possa superar, porque os teus recursos internos, Deus colocou na tua bagagem quando você veio para cá e falou: vai lá, filho, vai lá e mostre que você sabe nadar. Deus jogou a gente aqui nesse rio e nós estamos aqui para sobreviver e sairmos cada vez melhor. Então volte a acreditar no que Deus falou para você e construa o teu próprio caminho. Então, hora de encerrar. Beijo pro tio Beto, meu tio, que entrou aqui na live. Até amanhã, a gente já tem que encerrar, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela parceria, pela audiência, por estarem com a gente. Continuem comentando aqui na nossa live, contem as suas histórias, tá bom? Não dá mais tempo de eu ler aqui, mas eu vou interagir com vocês sempre nas redes sociais. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até amanhã. E vá olhar na tua bagagezinha aqui que Deus colocou aqui para você, vai lá.